Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou o Dudu, estou aqui hoje com o Luiz. Tudo Muito bom? prazer. Beleza, cara? E hoje a gente vai abordar um assunto interessante. A gente vai olhar uma migração, um case que a gente tem aqui de evolução a partir dessa nova onda que tem surgido de design, né? A Apple, ela mudou a interface dela recentemente, né? Trouxe o Liquid Glass, né? Uma revolução que ela prometeu no conceito de desenvolvimento de interfaces para dispositivos móveis, né? Uma operação que ela não fazia desde que ela abandonou o skeuomorfismo lá em 2013, alguma coisa assim, né? E aí agora a gente tá aqui com a Thaísa. Prazer, gente. Meu nome é Thaísa, eu sou Product Designer aqui na DTI desde 2024. Passei por várias coisas aqui, né, várias funcionalidades que a gente trouxe aqui para o cliente, mas eu considero que essa do Liquid Glass foi realmente, assim, uma das grandes, sabe, uma coisa assim que mudou até minha forma de pensar. Você citou o esqueuomorfismo e eu penso assim, caramba, né, como que as coisas vão mudando, porque o esqueuomorfismo era uma coisa muito comum antigamente, né, e agora a gente já teve flash design, a gente também agora tá tendo liquid glass, eu fico pensando lá na frente também como que vai ser, né, dessas mudanças Essas todas assim, evoluções, né? é muita coisa. Mas é um assunto muito interessante, então eu tô bem animada para poder comentar sobre o assunto. Legal, boa. A gente fala bastante dessa parte de design aí que você conhece bem. E também temos o Léo aqui, né? Tudo bom, Léo? Opa, beleza? Tô aqui na DTI faz uns 3 anos e alguns meses, sempre trabalhando no mesmo cliente. Pela primeira vez aqui no podcast com vocês e ansioso aí pra esse bate-papo. Legal. É bom que tem uma visão de um desenvolvedor, né, cara? Igual acho que você é o desenvolvedor iOS e uma visão de um designer aqui, pra gente poder entender quais são os desafios, né, que esse Liquid Glass trouxe, porque não é só, aparentemente não é só uma interface nova, umas caixinhas novas, é uma forma diferente de pensar, né, o desenho da sua tela, das suas funcionalidades, né, digamos assim, né, que o Liquid Glass ele tem alguns conceitos, né, ele é baseado muito na fluidez, na adaptabilidade, na contextualidade, né, algum de vocês querem dar um pequeno introdução pra gente do que são esses conceitos que o Liquid Glass traz, o que que ele implica? Eu acho até interessante justamente pegar os dois pontos de vista, né, do ponto de Exatamente. design, né, a designer Aham. falar quais são os conceitos do Liquid Glass e o Léo já trazer quais são os conceitos do ponto de vista de um desenvolvedor, né, o que muda. Exatamente. Do ponto de vista de design, a Apple sempre foi uma empresa, assim, a empresa que definiu o que daqui pra frente ia ser utilizado, né, e assim, acaba sendo uma tendência, apesar de que a gente sabe que não é só uma tendência, né, a gente sabe também que são princípios ali, são estudos, né, que a Apple sempre faz para poder entender o que vai ser melhor para o usuário. Então a Apple é uma empresa que ela tá sempre pensando o que vai ser melhor para esse usuário. Mas então, né, realmente não é só estética, é uma coisa mesmo totalmente pensada, estudos que a Apple ele sempre fez para ver o que era melhor para o usuário. E, assim, tem as controvérsias, né, claro, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas no final de tudo a Apple fez isso pensando no usuário, então fazer esse estudo foi bem bacana, que a gente vai discutindo aí, né, ao longo do podcast, mas eu também tô curiosa pra ver o ponto de vista do Léo sobre isso. Não, eu trago, só complementando aí, mas, eu acho que os pontos principais que o Liquid Glass trouxe, né, esse novo design system, é a parte de fluidez, transparência, relação e interação com o conteúdo. Então você vai ver que os elementos, com esse efeito de glass, eles sempre interagem com o conteúdo atrás, né. Então a forma como você projeta uma feature e faz o design de uma feature, ela tem que ser um pouco pensada um pouquinho diferente, visando que você tem a camada de conteúdo e por cima tem a camada de interação, que é onde é aplicado o efeito de glass, né, nunca na camada de conteúdo. E outra palavrinha que a Apple usa bastante também é concentricity, que é a concentricidade, né, dos elementos. Então que é basicamente o alinhamento dos cantos nos elementos filhos e alinhados. Então você vai ver, por exemplo, o Dynamic Island, que é aquela novidade nos iPhones mais novos, aquela partezinha preta ali onde interage com o Face ID, por exemplo, com Live Actions. Ele tem o mesmo radius do iPhone físico. Então essa parte de concentricidade e alinhamento visual dos elementos é uma palavra muito usada pela Apple na fundamentação desse novo design system. Então acho que esses 2 são os princípios fundamentais, né, fluidez, e a concentricidade. Coisa que você falou que eu achei legal, que eles trazem 2 camadas, né, tem uma camada de conteúdo e quase uma camada por cima, quase uma visão 3D da tela, né, pra você aproveitar melhor o espaço, né. E é exatamente isso, o Liquid Glass ele é feito em cima do Metal, né, que é o framework da Apple, que é construído por eles, né, de GPU, de processamento. Então, ali é onde eles criam as sombras, os blurs, as múltiplas camadas de blur, né, fazem a transparência.
Então você vai ver que ele sempre interage com o conteúdo atrás. Então se o conteúdo ele tá escuro, essa camada de glass reflete isso, entendeu? Você tem um texto ali, é literalmente um vidro, que ele fica por cima, né? Então você vê esse efeito na prática, conforme você vai scrollando, você tem essa transposição de elementos ali, né? Então é bem interessante. Eu quero até ver como que foi esse projeto de vocês, com esse cliente nosso dessa migração, porque a minha experiência com o Glass até agora não foi tão positiva, né? Porque, e olha, eu tô com um iPhone 17, né? E assim, fiz alguns experimentos com ele, até quando eu vi a divulgação dele, que coloca a tela assim, ela fica um transparente, mas meio azulado, e eu senti que perdeu performance o iPhone, sabe? Às vezes, quando você vai de uma página de ícones para outra, às vezes demorava uma questão um pouquinho para carregar, na hora de não ficou tão assim, quando eu falo da interface fluida, a primeira coisa que eu pensei foi: "Fluida pra quem?". Porque, assim, eu falei assim: "Ué, pra mim não tá nada fluido", sabe, porque, assim, comparando quando você tira o Liquid Glass e Color, eu senti uma diferença, e olha e eu tô no iPhone 17, então eu fico imaginando, o iPhone 11 ainda tá recebendo atualização iOS. Então, se no iPhone 17 eu senti essa diferença, imagina quem tá no Os 12, no antigos, 11, né. e aí isso me instiga a curiosidade pra saber, né, o que levou esse cliente nosso a querer usar o Liquid Glass e qual foi o resultado que vocês tiveram com isso, né, como que foi esse processo? Pra falar a verdade, no começo o cliente ficou um pouco receoso com isso, sabe. O nosso cliente, ele sempre quis tudo do mesmo jeito, tanto para o Android quanto para o iOS, então ele queria que fosse a mesma coisa, né, pra ambos, assim. Então, pensar em componentes nativos, como, por exemplo, os componentes do Liquid Glass, foi uma coisa, assim, que no primeiro momento, como a gente não tinha a gente tem os componentes nativos, só que, por exemplo, um componente, a Tab Bar, nossa Tab Bar, ela era feita à mão pelos devs, né, então, assim, foi um trabalhinho que a gente teve ali pra poder mudar a cabeça do cliente, a gente teve sempre reuniões ali com frequência para poder mostrar para o cliente, uma reunião de design, né, que os desenvolvedores também participam, mas que é focada nos designers apresentarem. Então, quando eu peguei essa demanda, eu estava sempre apresentando ali alguns componentes, né, para o cliente, para que ele olhasse como que estava ficando, e aí com isso eles conseguiam dar feedbacks, né, falar ali o que eles estavam gostando, o que eles não estavam gostando, e foi isso que fez com que a gente conseguisse ganhar uma proximidade maior para a gente pensar: "Ah, tá bom, a gente vai ter que fazer dessa forma, então, vamos mostrar aqui para o cliente, né, o que a gente tá fazendo", e foi desse jeito que a gente começou, sabe. Mas, do meu lado foi essa percepção que eu tive mesmo, assim, de que foi realmente um ganho de confiança que a gente teve por parte do cliente ao longo do tempo, né. Não sei se o Léo tem alguma outra visão também pra dar, mas essa foi a minha visão, sabe. Não, eu vou dividir a minha resposta em duas partes, assim, né. Primeira falando sobre a performance, né, e realmente tem sido uma tônica nas últimas versões do iOS, os primeiros releases terem algum problema na performance, sabe. Então você vê, por exemplo, no iOS 18, foi lançada a primeira versão com alguns bugs. No iOS 26 também a mesma coisa, travamentos, o uso excessivo de bateria, porém esses benchmarks melhoraram. Então nas últimas versões ali 26.2, 26.3, tem tido uma melhora. Então, assim, eu vejo essa tônica acontecendo aí nas últimas versões, nas últimas major releases, né, do iOS, tanto 17, 18, agora o 26 também. A segunda parte da pergunta, né, que foi, em relação à adoção, né, do cliente, por que adotaram. Mas, assim, hoje no nosso app, a gente tem, muitos componentes que a gente usa do sistema como base e faz algumas customizações em cima, em termos de desenvolvimento falando. Então, vamos pegar o exemplo do Tab Bar. A gente usa a Tab Bar, que é a barrinha embaixo, usa nativa do sistema, porém forçando algumas estilizações, no core daquele componente. Quando a gente pegou para testar o app com o iOS 26, nas versões betas, estava completamente quebrado, pelo force excessivo de customizações em cima da Tab. Então, isso prejudicava a interação do Liquid Glass com os conteúdos. Quando a gente começou essa discussão, essa conversa com o cliente sobre a necessidade da migração, da adaptação, na verdade, né? Não é nem a migração, mas sim a adaptação, a gente trouxe alguns pontos. E um deles foi sempre forçando na questão da vantagem competitiva também. Então é sempre importante quando você tem um app, você ter atualizado e fornecer para os usuários aquilo que eles estão acostumados. E quem está no Liquid Glass está acostumado com o Liquid Glass no dia a dia, entendeu? Então quanto mais cedo a gente adota, melhor é para o app e para a empresa. Uma coisa que eu estava até pensando, a Apple ela costuma ser muito direcionadora nas coisas dela, então, tipo assim, eu imaginei que ela colocando o Liquid Glass, todo mundo seria meio que obrigado a atualizar as aplicações, as coisas todas, tipo assim, não existe essa possibilidade: "Ah, não quero botar o Liquid Glass não, vou continuar mais ou menos do jeito que eu tô", mas então, tipo assim,
por enquanto não tem dessa necessidade não, ela tá deixando. Não é que ele vai ser obrigado a ter, mas, por exemplo, hoje o que acontece? Vamos pegar o exemplo dos apps nativos. Todo app nativo, ele pode, e a maioria vai usar componentes fornecidos pelo sistema. Então, continuando no exemplo da Tabbar. Então, se você usa o componente Tabbar fornecido pelo iOS, ele pega o estilo, o uso daquela versão do iOS. Então, no iOS 18 ele tem uma estilização, no iOS 26 ele tem outra estilização. Então, isso é pela versão. A partir do momento que você compila seu app com o novo Xcode, no caso o Xcode 26, que é a ideia nossa, automaticamente ele vai aplicar o estilo da Tabbar para o iOS 26. A Apple forneceu uma flag de compatibilidade que a gente pode adicionar nos apps, que dá essa retrocompatibilidade e força o iOS 26 a se comportar como um iOS 18, entre aspas, assim, sabe? Então é como se ele carregasse uma folha de estilos do iOS 18. Porém, essa flag, eles anunciaram que pretendem descontinuar na próxima major release do Xcode, que acontece em setembro. E aí você fala, mas então eu não preciso atualizar o Xcode. Só que a Apple em abril obriga a todo app ser feita com o mais novo Xcode. Então, ou seja, em abril, obrigatoriamente, qualquer lançamento novo tem que ser feito compilado no novo Xcode. No caso de apps nativos, que usam componentes nativos, em setembro, essa folha de estilos do iOS 26 vai ser carregada automaticamente, entendeu? Para esse caso, essa atualização vai ser automática, entendeu? Não vai ter muito o que fazer. Agora, se você pega exemplos de apps que constroem tudo na mão, ou apps híbridos, por exemplo, no caso do Flutter, que ele desenha os componentes, ele não usa componentes do sistema, aí não é necessariamente esse o caso, entendeu? Que é bom, mas é ruim também, porque o app fica totalmente à parte do sistema. Então, uma das vantagens de você ter o app nativo e fazer a utilização desses componentes nativos é, assim, a transição quase que automática. Então, a partir do momento que você compilou o app, já aplicou aquilo lá, você pode sair usando, entendeu? O mais próximo você está das guidelines recomendadas pela Apple de design, de construção de app mesmo, tecnicamente falando, mais fácil será essa transição automática. E até falando um pouco mais na prática mesmo, dessa migração do que a gente precisou fazer, tipo assim, isso necessitou novas ferramentas, novas formas de se pensar? Tipo assim, a gente, sempre usou algumas ferramentas de mockup, alguma coisa, mas para o Liquid Glass, como tem muita interação e fluidez, não sei o quê, tipo assim, teve alguma adaptação que a gente precisou fazer dentro do processo de design dessas Na telas? verdade, assim, a gente teve mais é que estudar mesmo, então assim, a gente teve que primeiro entender exatamente como que funcionava no projeto, para que a gente pudesse ver: "Ah, ok, a gente vai ter que mexer nessas funcionalidades aqui". A gente não mexeu no aplicativo todo, sabe, então muita coisa do aplicativo continua igual, da mesma forma que estava antes, então o que o Léo fez primeiro foi pegar aquilo que a gente teria que realmente adaptar para o iOS 26, para aí sim, no design, eu pensar como que eu faria isso. E aí, na parte do design, o interessante é que como a gente, já tinha lá tudo documentado, né, de todas as telas, então a gente conseguiu pegar, essas telas já existentes e fui olhando, assim, os componentes, a gente tem o UI Kit que a Apple fornece, né, pro pessoal de design, então lá no Figma, que foi a ferramenta, né, que a gente sempre usou para prototipar, a gente pegava esse UI Kit e a gente, via lá os componentes tudo certinho, então se o Léo falasse assim: "Ah, a gente vai mexer nesses 5 componentes". Então a gente pegava esses 5 componentes lá no UI Kit e a gente já tentava meio que traduzir ele para o aplicativo, sabe, de uma forma ali que ficasse legal e sempre olhando, assim, os comportamentos, tudo certinho. E essa parte eu acho que o desafio que a gente teve, assim, foi de entender como que a gente realmente aplicaria isso para o nosso aplicativo, né. Mas assim, respondendo a pergunta, eu acredito que o desafio mesmo dessa parte, né, o que a gente teve que adaptar foi em relação mesmo a estudar primeiro os componentes e estudar como que eles se encaixam no aplicativo, para que aí sim a gente pudesse, fazer da melhor forma, sabe? Entendi, não foi aquele negócio, tipo assim: "Vamos refazer o aplicativo inteiro, joga tudo fora", mas Não. foi mais, tipo, decidindo o que que encaixa melhor, o que que a gente consegue colocar aqui, quais os ganhos e dificuldades que a gente vai ter. Exatamente. E tecnicamente mudou muito a questão do desenvolvimento, a arquitetura utilizada, porque tanto Android como iOS já tem muito tempo que utiliza o padrão MVVM, certo? Para o desenvolvimento. Com o Liquid Glass, com essa questão de ter introduzido uma camada a mais ali, pelo que você falou, mudou esse padrão? O que altera
para você como desenvolvedor isso aí? A camada arquitetural não muda, assim, pra gente permanece igual. Eu não acredito que isso vai sofrer alguma alteração também, mas o que muda, e muda bastante, são a forma que a gente constrói as views, por exemplo, os componentes. Então, quando a gente vai tratar, no caso, no nosso projeto, a gente teve que fazer isso, pegar um outro exemplo aqui relacionado à Tabbar também. No nosso app, a gente tem alguns CTAs, alguns botões que são fixados, na parte de baixo da tela, ou seja, em cima da Tabbar. No Liquid Glass, a Apple fornece um efeito de transparência da Tabbar com conteúdo abaixo. E esse efeito ele pode ser expandido e estendido para as views customizadas, né. Então, ou seja, quando a gente quer fixar esses elementos, esses CTAs, na parte inferior da tela, a gente pode estender esse efeito de blur, transparência, para que a nossa view customizada meio que pertença à Tabbar, então ela faça uso dessa transparência também. E para fazer uso disso, a forma como a gente constrói e como posiciona esse elemento na tela muda. Então o que que a gente teve que fazer no nosso caso? Construir alguns, helpers, algumas funções que auxiliassem a gente a fazer check de versão. Então, caso esteja disponível o Liquid Glass na versão do iOS 26, a gente vai construir usando esse modifier aqui com o SwiftUI, entendeu. Caso não, vai ser outro modifier. Então essa parte mudou, bastante. Então quando a gente quer fazer uso de algum efeito, de algum componente do design system do Liquid Glass, a gente precisa desses cheques de versões, o que acaba tendo o potencial de crescer demais as views, entendeu. Então, precisa planejar um pouquinho essa reconstrução, né, e essa aplicação do design system para não ficar aquela view de if else, if else, if Porque else. assim, quando a gente fala de migração para o Liquid Glass, a gente pode estar adicionando um valor do ponto de vista de design, mas nós não estamos adicionando valor direto de funcionalidade ao produto. Então assim, se eu já tenho um produto que ele tem as funcionalidades A, B e C, eu vou liberar um produto novo com as mesmas funcionalidades A, B, C, só que com Liquid Glass. E aí, quanto que a gente consegue aproveitar do que já tem, ou se realmente você percebeu assim, não, é uma trabalheira danado, é um esforço danado, eu aproveito pouco, não aproveito ou não, ou aproveito muito do que eu já tenho para conseguir liberar um produto que tem as mesmíssimas funcionalidades com um Liquid Glass. Você aproveita 100%, igual eu comentei, né. O que muda são tópicos ali, né, tipo, no desenvolvimento. Então eu vou mudar esse CTA aqui, vou adaptar esse CTA, entendeu. Então você só precisa pensar ali e estruturar aquilo, entendeu. Mas uma vez que você escreveu essas funções, esses helpers, esses cheques de versão, você reutiliza. Então você não precisa reescrever a interface inteira, o app inteiro, para fazer adaptação. E como eu disse, fazendo o app nativo, utilizando os componentes do sistema, você tem muita coisa que é feito já automático. Você compilou o app, ele está funcionando com esse novo design system. Vou dar um exemplo também, controles de formulários, por exemplo, switches, botões, alertas, sheets, tudo isso foi migrado automaticamente, sem a gente precisar pôr a mão. Então o que muda é a renderização dele na tela. Do ponto de vista de código e desenvolvimento, a gente não precisou, reescrever nada. O que a gente precisou foi repensar determinados componentes, como que a gente queria e como que a gente poderia fazer um uso do que o Liquid Glass oferece. No caso, esses efeitos de blur, essas extensões, os efeitos visuais mesmo, de transparência. Então, é mais disso, né. Aquilo que você comentou, né, esses 2 estarem muito juntos, né, a parte de design e de engenharia estarem muito juntos, para não chegar tipo assim: "Ah, vou inventar aqui, vou fazer uma tela agora desse jeito", aí vai chegar: "Não dá", porque por causa ainda às vezes até pelas versões aí 18, 17, né, que vocês têm que manter. Vocês chegaram a ter algum caso assim do tipo, ou parte de desenvolvimento queria fazer alguma coisa que não tinha como ser feito na parte de design ou vice-versa? Olha, vou comentar, assim, que na verdade não foi exatamente que queria fazer daquela forma, eu queria ver as possibilidades, sabe, de algumas coisas ali se podiam ser feitas, então eu posso dar exemplo de alguns componentes que, assim, o cliente gosta muito quando tem a cor azul no aplicativo, né, e isso é um fato mesmo, gosta, né.
E aí com isso a gente estava pensando assim: "Ah, e esse componente aqui que a gente vai adaptar, será que a gente consegue colocar um azul aqui nessa parte?". E aí eu perguntava sempre para o Léo, assim: "Léo, isso aqui é possível?". Só que tinha que ver a questão da customização do iOS 26, né, pra ver se aquilo realmente funcionava. Aí o Léo falava: "Olha, o componente é desse jeito aqui, a gente não consegue ter muito controle sobre ele, então a gente vai ter que manter desse jeito mesmo". Então, é uma coisa que acontecia, mas nada assim, né, de fazer eu obrigar a sair na porrada um com o outro, assim, de: "Nossa, não pode", né. Mas uma coisa assim, pra gente fazer o teste mesmo, pra ver se sugestões mesmo, pra ver se funcionava, até pra ter também um lado, assim, do cliente, de o cliente agradar mais, né, de ver aquela implementação, já que no começo ele estava meio relutante, né. Então foi mais pensando nisso, né. Mas apesar de todos os pesares, né, de alguns componentes que a gente não conseguiu trazer, customização, assim, né, nessa parte de cores, por exemplo, a gente conseguiu ter um resultado bem bacana, que o cliente gostou, então eu acredito que no final de tudo o que importa acaba sendo isso, sabe. Entendi, legal. E até quando com isso que você comentou, tipo assim, o cliente gostou, como é que vocês conseguiram realmente chegar numa conclusão: "Cara, valeu a pena, não valeu a pena"? Vocês têm essa conclusão? Vocês conseguiram até, de alguma forma, medir isso aí? Tipo, valeu a pena ir para o Liquid Glass já valeu a pena trocar alguma coisa? Já tem uns resultados práticos que vocês conseguem trazer pra gente? Eu acho que foi bastante, assim, a receptividade depois de apresentar o resultado final, sabe. Porque no começo, igual a gente falou aqui, né, no começo do podcast, mudanças assim, eles são polarizadoras, né. Então ou você ama ou você odeia, dificilmente você vai ver alguém em cima do muro. Então no caso, quando a gente apresentou primeiro para o cliente, ele também teve aquele certo receio, entendeu. "Não, mas tipo, a gente não precisa alterar o nosso app, ele tá funcionando, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê". Então tem esse pushback, sabe, esse medo, assim, entre aspas, né, de mudar a aplicação. Então depois que a gente apresenta o resultado final, e apresenta também outras versões, a receptividade do cliente foi muito positiva. Então, eles gostaram bastante da fluidez, de como, se adaptou, né, às diferentes, realidades ali que a gente tem dentro do nosso aplicativo. Então, a parte do Liquid Glass, ele de fato adaptando ali com conteúdo atrás. Então, às vezes tem uma tela lá que tem um fundo de uma cor diferente, aí ele se comporta um pouquinho diferente, os elementos, entendeu? Ele consegue não prejudicar a acessibilidade, entendeu? Que é um ponto extremamente importante, né. Então você tem sempre o contraste necessário para o usuário poder enxergar. Então assim, a receptividade ela foi muito positiva, sabe. Uma Então coisa só para complementar também, eu acho que a gente não citou isso, mas a maior parte dos usuários, eles usam o iOS, né, então a gente tem esses dados de que a maior parte usa iOS, então assim, com isso a gente tem mais ainda aquele pensamento de: "Nossa, realmente, né, como que vai ser essa aceitação?". Mas como o Léo comentou, o cliente está preocupado, né, em saber, assim, como que, quais as opiniões dos usuários, então acredito que daqui para frente vai ter muito desses testes mesmo com o usuário para saber como é que tá a satisfação, né. E a gente vai ficar curioso aí por enquanto pra saber como é que vai ser, mas logo logo, quem sabe a gente não tenha já um feedback, sabe? Tipo assim, até a minha experiência com o Liquid Glass, eu que eu tenho um iPhone, só que meu iPhone ele é mais antigo, eu não sei qual que é o modelo, tem uns 3 anos já, e ele já era um modelo de um ano atrás, nem era o top de linha não. Então não sei qual que é, mas quando eu instalei, quando eu atualizei, eu lembro que realmente eu senti claramente a performance indo lá embaixo. Com o tempo, hoje já não é assim mais, hoje eu já percebo que já melhorou bastante, sabe. Tipo assim, nos primeiros dias a bateria começava a acabar bem mais cedo, hoje já tá melhor, né, já tem essa evolução. Fora a questão também de acessibilidade, porque não sei se vocês chegaram a ver nas primeiras versões aquelas versões betas mesmo, né, do Liquid Glass, que a acessibilidade era horrível. Tem uns prints que mostra, assim, como que era, por exemplo, aplicativo de música, umas coisas assim, e era nossa, se eu conseguisse mostrar um print aqui agora na frente de vocês, vocês iam opinar e falar a mesma coisa que eu: "Caramba, como que era?" E agora melhorou bastante, né. Então realmente é tudo melhora, sabe, que vai É, acontecendo. eu confesso que quando eu falei no começo, né, que eu não estava muito satisfeito com ele, eu cheguei a usar ele logo que lançou, né, o iOS 26 e no 26.1. E agora nós estamos no 26.3 no dia de hoje. Então não experimentei de novo no 26.2, Aí você desligou 26.3, aí mesmo. eu assim, larguei, deixei no padrãozão mesmo. Então acho assim, até vou experimentar de novo, né, para ver essas melhorias que podem ter sido feitas, no consumo de bateria, na performance e tal, que realmente a primeira versão do iOS 26 eu achei que foi Foi, assim, foi. Deu pra não sentir. deu pra sentir uma diferençazinha. E é eu falei assim: "Pô, se eu não tô com um iPhone recente, eu senti essa diferença, quem tiver num iPhone de 6 anos atrás, que ainda está recebendo atualização do iOS,
vai realmente ter um gargalo grande nisso aí. Vocês sabem dizer algum aplicativo famoso hoje que quem não que às vezes a pessoa tá ouvindo a gente comentar aqui no podcast, e às vezes tá meio abstrato a pessoa, que ela por muita gente, o máximo que ele teve de contato com o Liquid Glass foi na tela inicial lá, que os ícones ficam transparentes ou coloridos, né. Você sabe falar algum ou alguns aplicativos famosos que fazem já o uso extensivo de Liquid Glass para que as pessoas possam ter essa experiência de perto do que é o Liquid Glass? Sim, um dos aplicativos que é inclusive o que eu estava citando, né, que nas redes sociais o pessoal: "Quando é que vai chegar no meu?", é o próprio WhatsApp. Então, assim, o WhatsApp aos poucos está lançando o Liquid Glass, tá aí para chegar gradualmente, né, para os usuários, então fica aquela coisa assim: "Não chegou ainda no meu, não chegou ainda, quando é que vai chegar?". E tem os exemplos também que o Léo ele tinha até pego lá também naquela apresentação que ele citou, que é uma apresentação longa, então o Slack, teve outras também, Léo, quais são as outras empresas mesmo que foram? CNN, American Airlines, Lowe's, LTK, Skyguide, Tideguide. Mas desses mais comuns que a gente esses mais comuns que a gente vê muita utilização. Telegram também. Telegram, WhatsApp é basicamente mensageria, né. Uma coisa também que eu percebi foi que é uma curiosidade, na verdade, o Telegram, além dele ter colocado, né, o Liquid Glass, ele também tentou trazer uma versão meio adaptada, por exemplo, da Tab Bar, para o Android. Então, porque a Tab Bar que a gente tem no iOS 26 com o Liquid Glass aplicado, é uma Tab Bar flutuante, né. E no Android e no iOS nas versões mais antigas, não era flutuante. Então, o que que eles decidiram fazer no Android também, pelo que eu percebi entrando no aplicativo mesmo, foi que eles tentaram fazer também essa tab bar flutuante, sabe. Aí, eu acredito que entra um pouco no Material Design 3, né, mas eles pensaram, assim, dos 2 lados, sabe. Então acaba que pra empresa isso também acaba sendo muito importante, né, porque a gente tá falando muito de um lado, mas e do outro lado também, né, do Android. Mas sem entrar muito na parte do Android, falando, assim, mais do Liquid Glass, eu achei muito interessante, assim, mais curiosidade sobre como foi essa adaptação também, sabe. E daqui pra frente, né, eu acredito que as empresas vão ter que pensar mesmo, assim, como que a gente vai adaptar nosso design system ao Liquid Glass. Então, não sei quando que isso vai acontecer, mas eu fico curiosa pra saber, né. E assim, vai ser aquela enxurrada de pessoas de novo também querendo aquilo nos aplicativos delas, né. Vocês comentaram também que o Liquid Glass ele traz muita coisa relacionada à acessibilidade também, então tipo, tem algumas diferenças que a gente tem que parar para pensar, às vezes como desenvolvedor até, tipo assim, cara, como é que aplica acessibilidade ou às vezes construções, existe uma curva de aprendizado maior em cima do Liquid Glass, assim, para essa questão. Você já comentou um pouco, né, Thaís, que o UI Kit já vem com as coisas todas para usar dentro do Figma e tudo e tal, mas na hora do desenvolvedor talvez, Léo, tem algumas coisa a mais, alguns conhecimentos a mais que o desenvolvedor passa a ter que ter em cima disso? Eu diria que, sim e não. Eu diria que sim, pelo fato de você ter que conhecer como é que funciona o design system, sabe. Mas não no sentido de tipo, algo a mais no código. Porque as tratativas de acessibilidade elas serão basicamente as mesmas. Querendo ou não, você vai ter que tratar de forma diferente algumas coisas, mas, assim, usando sempre o mesmo raciocínio, né. Então, questão de contraste, seja questão de fonte, então mas isso você consegue já com as APIs existentes de acessibilidade mesmo que a Apple fornecia no iOS 18, porque também era um problema real lá, né. Então não adianta você colocar um plano de fundo lá com uma opacidade de 80% e achar que vai ter um contraste muito bom, né. E uma coisa também é que, quando a gente estava trabalhando juntos, né, pra poder fazer ali pra fazer da melhor forma a documentação, né, de como que esses componentes eles apareciam na tela, a gente percebeu que realmente, como o Léo comentou, os componentes, por exemplo, eles já vêm com essas questões de acessibilidade neles, de uma forma que, por exemplo, se a gente tá falando muito da Tab Bar, porque foi um componente que a gente achou muito interessante de fazer, e eu tenho que citar de novo isso, porque vai fazer sentido aqui agora nessa parte, mas, por exemplo, quando você tá numa tela com fundo branco, e se você passa para uma nessa mesma tela, uma outra seção, por exemplo, que está com fundo preto, essa tab bar, ela se ajusta de acordo com aquele fundo que você tem atrás. Então, assim, é uma coisa importante, porque antigamente nas tab bars que a gente tinha que não era desse jeito, era uma cor só
e pronto, né. Só que como a gente tem esse componente agora, que é um vidro líquido, então ele tem que realmente, assim, observar aquilo que está atrás para ele ser mostrado para o usuário da melhor forma, sabe. Então, é um exemplo, ou, por exemplo, os botões flutuantes que a gente tem também, ou, por exemplo, como que a tela ela dispõe desses elementos que estão por cima, é como se a gente estivesse tratando de camadas, né. Então, tem a camada ali da navegação que o usuário usa para poder fazer o scroll da tela, e a gente tem a parte ali onde tem os menus, os botões que o usuário ele pode clicar. Então, por exemplo, um botão de voltar para a tela anterior, ou a tab bar, ou talvez algum botão que aparece na tela ali, que esse botão ele é fixo na tela. Então, esse tipo de coisa, meio que a Apple quis que o conteúdo que tivesse ali, que seria importante para o usuário, ele tivesse destaque, enquanto essas outras coisas que são de navegação, elas também tivessem ali na tela, porém, ela deixa o usuário focar naquilo que é mais importante. Então, se o usuário está scrollando a tela, por exemplo, naquele momento do scroll, então o importante que a Apple pensou seria de que, então, nesse momento aqui, vamos deixar os botões, essas coisas de navegação mais de escanteio, para que o usuário consiga focar no conteúdo. Mas se o usuário, ele, tipo assim, no aplicativo, o aplicativo percebeu, opa, peraí, parece que esse usuário aqui está tentando voltar aqui para a tela anterior. Aí o botão já está lá para que ele consiga clicar e fazer a navegação dele corretamente, sabe? Então, assim, a acessibilidade tá nisso aí. Não só a acessibilidade, mas também a usabilidade, sabe, para o usuário. Então, assim, já existia essa acessibilidade e usabilidade antes, mas a Apple tentou só melhorar isso da melhor forma, sabe. E outra questão também, o nosso cliente, o público-alvo dele são pessoas de 40, 50, 60 anos, então olha só, né, o desafio que foi a gente tentar adaptar para isso. Então a gente teve que pensar se aquilo estava fazendo contraste, por exemplo, né, se a gente estava fazendo de uma forma ali que o usuário conseguisse ler. Então, primeiro, a gente estava vendo se a gente conseguia entender aqui se estava tudo, com o contraste correto, se estava, assim, tudo esquematizado de uma forma que o usuário final ele conseguisse também, navegar da melhor forma, sabe? 80% das pessoas de 40 a 45 anos desenvolverão algum grau de presbiopia, né, a vista cansada. 80% das pessoas de 40 a 45 começa a aparecer aos 40 anos até os 45, então 80% das pessoas vão ter essa questão de precisar do contraste melhorado para que garantir a usabilidade do aplicativo, que se ela quiser manter a configuração padrão do iPhone com a fonte pequenininha e usar óculos, beleza, escolha dela. Mas se ela quiser não depender do óculos e mudar a configuração de acessibilidade no iPhone para ter mais contraste, fonte maior, ela tem que ter essa opção e seu aplicativo tem que estar preparado para responder a isso. Exatamente. As coisas do próprio sistema operacional já trazem isso, né, por que não Sim, usar, tem né, que tipo assim, responder a ele, né. Se exatamente. eu fui lá e configurei que eu quero o aplicativo assim, o aplicativo tem que responder a isso. E se o Liquid Glass te oferece essa coisa dinâmica, uma resposta dinâmica, mais um motivo pra você aproveitar o máximo que ele te oferece. Bom, então a gente falou bastante aqui do Liquid Glass, das funcionalidades que ele traz, das coisas todas, mas eu acho que um ponto importante que eu acho que a gente viu dessa conversa suas foi que vocês falaram da parceria, né, que vocês trouxeram da área de design e da área de engenharia para isso, né. O que eu posso falar é que eu reforço a importância mesmo da gente ter essa harmonia, né, das 2 partes, tanto da engenharia quanto também do design, porque quando esse trabalho acontece em harmonia, as coisas vão correndo bem, igual, por exemplo, eu e o Léo, a gente estava sempre fazendo esses checkpoints, né, e com isso a gente estava sempre conseguindo alinhar ali as expectativas de, por exemplo, os componentes, ou como seriam as apresentações para o cliente, e tudo isso foi importante para que a gente conseguisse fazer essa entrega, mas isso vale para tudo, né, acredito que, assim, do Liquid Glass foi um exemplo, mas eu falo até, por exemplo, agora puxando para a parte do design, quando o designer, né, ele pega aquilo para estudar, se ele fazer os testes também, da mesma forma, né, que, por exemplo, o desenvolvedor, enquanto ele tá ali fazendo esses testes, ele até tem aqueles emuladores, né, que ele consegue ver ali como que vai ficar, enquanto ele tá fazendo o código. Acredito que se o designer também conseguir fazer esse tipo de teste, é muito válido para que ele possa entender, assim, na pele, como que um usuário vai se sentir no final utilizando aquilo. Resumindo tudo, é a parceria mesmo, né, mas também a parte dos testes. Eu acho que essas 2 palavrinhas são as palavrinhas importantes, né, pra gente falar sobre esse assunto mesmo do Liquid Glass, sabe. E eu tenho um questionamento aí também pra quem tá assistindo o podcast. Você gosta ou não gosta do Liquid Glass? É uma pergunta bem controversa, né, mas assim, como a gente tem muita opinião dividida,
Deixa os comentários aí pra gente ver se as pessoas gostam mais ou não gostam, né, enfim. Exatamente, porque eu acho que foi uma discussão bem bacana que a gente teve aqui, né, trazer todo esse ponto de vista, né, dessas mudanças, das evoluções do Liquid Glass, então é muito bom a gente ter esses feedbacks da comunidade, do pessoal que tá aí, que tá assistindo a gente, que tá escutando a gente, e se curtiram bastante também, deixa o likezinho aí pra gente, curte a gente aí nas nossas redes, Divulguem. divulguem o nosso podcast aí, e espero que todo mundo tenha ficado empolgado com esse papo aí, com essa nova forma de pensar, de trabalhar e até de desenhar realmente as interfaces e a usabilidade em cima do IIS. Então, muito obrigado aí pelo papo, Léo, Thaísa, Luiz. Um abraço, pessoal. Valeu Até a demais, próxima. gente. Abraço. Até a próxima aí. Tchau, tchau.